Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, é claro, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começou agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 6 e 7 de maio de 2020. Karina, coronavírus, Covid-19 e videoconferência, uma marca registrada do nosso tempo no acompanhamento da formatação da jurisprudência sendo feita aqui no Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos decisões importantes essa semana, embora aqui em caráter provisório, pois foram referendos em medidas cautelares, continuando essa pauta que temos acompanhado já há algumas semanas. Exatamente, Cadu. Duas medidas provisórias foram questionadas aqui no Supremo Tribunal Federal e nós tivemos resultados sobre elas, a manutenção ou não, na íntegra ou parcial desses atos adotados pelo governo federal na tentativa de se combater essa crise causada em razão da pandemia em virtude do coronavírus. Na quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento que havia sido iniciado na semana anterior, referente a uma decisão do ministro Marco Aurélio, relator da ação direta de inconstitucionalidade, que havia negado o pedido de medida cautelar feito pelo partido Rede Sustentabilidade e que pretendia, de uma certa forma, afastar os efeitos da medida provisória questionada para se manter a possibilidade de estados e municípios poderem legislar sobre situações de restrição de locomoção de pessoas, como isolamento, quarentena, exumação de cadáveres, mas que, de uma certa forma, a medida provisória condicionava a possibilidade desses entes federativos, ao legislar sobre essas possíveis restrições, a uma autorização prévia do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Infraestrutura, para que pudesse essa legislação ser efetivada. O julgamento começou na semana passada, o ministro Marco Aurélio, como eu disse, indeferiu a medida, entendendo que, como se tratava de medida provisória, era prudente que se aguardasse a manifestação do Congresso Nacional. Mas essa decisão, em sede de medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, precisa vir para o plenário para ser referendada. E, na semana passada, alguns ministros já haviam votado, o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que acabou formando uma maioria absoluta. São necessários 6 votos para suspender a eficácia de uma determinada lei ou mesmo a eficácia de uma medida provisória, que tem força de lei, e esse voto foi alcançado na quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não só votou o ministro Dias Toffoli, acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, declarando inconstitucionalidade dos dispositivos que condicionava a possibilidade de legislação estadual e municipal para essas locomoções em relação a uma autorização prévia desses ministérios, né, do governo federal, e o ministro Dias Toffoli, junto com o ministro Celso de Mello, que também votou, acabaram formando essa maioria necessária para suspender, portanto, parcialmente os dispositivos que estavam sendo questionados na medida provisória. E ainda na quarta-feira foi dado início ao julgamento de outras 5 ações, na verdade, do referendo na medida cautelar que foi deferida, nesse caso, pela ministra Rosa Weber, relatora dessas 5 ações, que determinava, de uma certa forma, que aqueles dados de operadoras telefônicas, seja de telefone fixo ou telefone móvel, que a medida provisória questionada autorizava ou determinava que fossem compartilhados junto com o IBGE, fosse também suspensa, tivesse a sua eficácia suspensa, porque entendia a ministra Rosa Weber, a princípio, haver uma violação dos direitos fundamentais dos cidadãos, principalmente em relação à quebra do sigilo de dados garantido no artigo 5º e também a quebra de uma privacidade. Os ministros votaram na quinta-feira, porque na quarta apenas o voto da relatora e as sustentações orais aconteceram, e na quinta-feira, por maioria, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, os ministros acabaram suspendendo os efeitos da medida provisória também para afastar a obrigatoriedade dessas operadoras de telefonia de compartilhar esses dados por, a princípio, entenderem que é uma violação da Constituição Federal.
Karina, e ainda nessa edição nós vamos conferir o pronunciamento do ministro Dias Toffoli, que foi feito ainda na sessão plenária da quarta-feira, na abertura, inclusive, da sessão plenária, em defesa da democracia e da liberdade de imprensa, ainda hoje aqui no Plenárias. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios, como já adiantou a Karina, podem restringir o transporte intermunicipal e interestadual durante a pandemia do novo coronavírus, sem autorização do governo federal. Nós vamos conferir os detalhes na reportagem de Leandro de Souza. Estamos falando da sessão plenária da quarta-feira. A sessão de julgamentos desta quarta-feira teve a presença do decano da Corte, ministro Celso de Mello, afastado por problemas de saúde desde o começo do ano. Quero registrar a minha alegria de poder voltar a compartilhar a honrosa companhia dos eminentes juízes que compõem essa Suprema Corte. A sessão começou com o voto do ministro Dias Toffoli no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Rede Sustentabilidade, que pretendia suspender dispositivos da medida provisória que submete à autorização prévia de órgãos do governo federal a eventual restrição do transporte intermunicipal por estados e municípios. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento da maioria e entendeu que essa obrigação é inconstitucional, mas sugeriu que as restrições do transporte entre municípios estejam condicionados a pareceres técnicos e científicos e resguardados à locomoção de serviços e produtos essenciais, ou seja, municípios e estados não poderiam limitar o transporte de petróleo e gás, por exemplo, que é de competência da União. Adotando um critério de predominância do interesse para estabelecer limites de atuação na situação de pandemia, cabe somente ao ente federal estabelecer, no exemplo dado, restrição de locomoção no território brasileiro quanto ao serviço de fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, ainda que se trate de locomoção intermunicipal. Por ser serviço de competência da União, não cabe aos Estados-membros ou aos municípios restringi-lo. Em seguida, os ministros passaram a analisar a medida cautelar deferida em 5 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas por partidos políticos e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a medida provisória do governo que determina às operadoras de telefonia fixa e celular o compartilhamento dos dados dos clientes com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O governo afirma que a medida permitirá a realização do censo deste ano, que estaria limitado por causa da pandemia do novo coronavírus. Não há aqui nenhuma violação a direitos fundamentais. Ora, obter apenas nomes, endereços e telefones é como obter uma simples lista telefônica, nada além disso. Aliás, se ainda existissem as antigas listas impressas, não estaríamos travando a presente discussão. Também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a constitucionalidade da medida provisória. Ele defendeu que a lei protege a comunicação e não os dados cadastrais dos usuários. A Constituição assegura, data máxima vem, é a inviolabilidade da comunicação, não a inviolabilidade dos dados, porque estes podem ser encontrados no sistema bancário. Estes podem ser encontrados na mão de simples meliantes que trafegam no 25 de março vendendo CPF de cidadãos honestos. A ministra Rosa Weber manteve a liminar, suspendendo os dispositivos da MP por entender que a norma não satisfaz as exigências quanto à proteção dos direitos fundamentais dos brasileiros. A medida provisória 954 não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na sua transmissão, seja no seu tratamento. Limita-se a delegar, a ato do presidente da Fundação IBGE, o procedimento para compartilhamento dos dados sem oferecer proteção suficiente aos relevantes direitos fundamentais em jogo. Karina, aqui, bem que se diz, né, do direito processual, o processo é um passo a passo.
Nós estamos acompanhando exatamente, mais do que nunca, embora isso seja comum no plenário do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a continuidade de um julgamento da semana passada, o fechamento dessa questão, o início de outro julgamento na sessão da quarta-feira, que vai ser encerrado, vamos ver daqui a pouco, na sessão da quinta-feira. Exatamente, Cadu. Nessa semana, os julgamentos eles acabaram sendo encerrados, os temas, não houve início de nenhum julgamento para a retomada na próxima quarta-feira. Vamos aguardar quais serão os julgamentos da próxima semana, então. Inclusive, havia uma expectativa com relação ao julgamento de matéria eleitoral. Exato. E a gente até acompanhava se não aconteceria a mesma coisa no sentido de que fosse... pelo menos iniciado o julgamento, né? Talvez com a apresentação do relatório, no mínimo, eventualmente sustentação oral, mas já estava bem adiantada a hora, então, não foi anunciado também, ao final da sessão, se esse julgamento voltaria para a semana que vem. Mas isso durante todo o decorrer da semana, isso vai sendo ajustado e nós veremos o que vai acontecer com relação à pauta da semana que vem, a partir da sessão plenária da quarta-feira. E, claro, nós vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. E exatamente com relação à sessão da quinta-feira, nós vamos ver o fechamento de mais um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão da quinta-feira. E ainda o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, em defesa da democracia e da liberdade de imprensa. Daqui a pouquinho, você confere aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão plenária da quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, por maioria, fechando o julgamento iniciado na véspera, sessão plenária da quarta-feira, sobre a inconstitucionalidade da medida provisória 954. A MP previa o compartilhamento de dados de clientes de empresas de telecomunicações com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O governo federal argumentava que as informações seriam usadas para fazer o censo de 2020. A sessão de julgamentos desta quinta-feira, realizada mais uma vez por meio de videoconferência, começou com a retomada do julgamento da medida cautelar concedida pela ministra Rosa Weber em 5 ações diretas de inconstitucionalidade contra artigos da medida provisória que determina às operadoras de telefonia fixa e celular o compartilhamento dos dados dos clientes com o IBGE. As ações foram apresentadas por partidos políticos e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A ministra Rosa Weber manteve a medida cautelar em seu voto por entender que o compartilhamento de dados com a autarquia federal, como o nome, o CPF e o endereço dos usuários, fere o direito constitucional da privacidade. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto da relatora e também concedeu a liminar, suspendendo os efeitos da medida provisória. O ministro abriu o voto, destacando que no centro do debate estava a efetividade dos direitos e garantias individuais para a preservação do Estado de Direito. Independentemente da seriedade do órgão, o IBGE, órgão seríssimo, há necessidade de mecanismos protetivos para evitar qualquer propagação na violação desses dados. Por isso, senhor presidente, voto no sentido de referendar a medida cautelar concedida para suspender a eficácia da medida provisória 954 de 2020. O ministro Edson Fachin destacou a importância do IBGE para a consolidação da democracia e lembrou a pesquisa nacional por amostragem de domicílio, que retrata as características socioeconômicas da sociedade, mas destacou não haver, no caso, garantias de proteção das informações. Por isso, e ante o exposto, o senhor presidente acompanha a eminente ministra relatora para deferir a cautelar que referendo e, portanto, pela suspensão de eficácia desta medida provisória, e é como voto, senhor presidente. A maioria dos ministros votou pela manutenção da liminar concedida pela ministra Rosa Weber, que suspende os efeitos da medida provisória, por expor em demasia informações privadas dos cidadãos. Mas os ministros fizeram questão de destacar que não se trata de desconfiança em relação ao IBGE. Pelo contrário, a decisão se dá para resguardar os direitos de sigilo dos cidadãos brasileiros. Karina, 2 palavras-chave para entendermos o encerramento desse julgamento, do referendo das medidas cautelares.
proporcionalidade e segurança. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, logo depois da ministra Rosa Weber, e ele entendeu que o princípio da proporcionalidade, que é um princípio que não está explícito na Constituição, mas sim um princípio implícito, não foi atendido nessa medida que foi adotada pelo governo federal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, era preciso para se adotar... Os direitos fundamentais, eles não são absolutos, são direitos que são relativos. Então, a quebra do sigilo de dados pode acontecer, mas para que aconteça, é preciso que a norma tenha uma justificativa. Então, dentro do princípio da proporcionalidade, ele é dividido em 3 fases. Deve-se comprovar a necessidade dessa relativização, a adequação da medida ao caso concreto e também apurar-se a proporcionalidade em sentido estrito, justamente para se evitar o excesso daquela legislação para o objetivo que se pretende cumprir. E para o ministro e para vários ministros que também acompanharam esse mesmo entendimento, haveria um excesso e não havia uma justificativa para, ou talvez a justificativa fosse mínima para se quebrar o sigilo de milhões de brasileiros na busca por esse nome, número e endereço das pessoas na busca da realização do censo. A ministra Rosa Weber, no seu voto também, e no que foi acompanhada pela maioria que se formou, e uma maioria bastante significativa, já que o plenário estava completo na quinta-feira, inclusive o ministro Celso de Mello também participou da votação, votou antecipadamente, antes do momento da chegada do decano por oferir o seu voto, mas plenário completo, por 10 votos referendaram a decisão da ministra, que acabou entendendo que havia falta de segurança no tratamento desses dados sigilosos que fossem obtidos pelo IBGE. Então, a ministra disse no seu voto, quando proferido, o ato normativo, ele se limita a determinar o fornecimento desses dados sigilosos, mas não diz de maneira alguma de que maneira haverá um tratamento para a proteção contra vazamentos acidentais, por exemplo, desses dados que poderiam vazar e que poderiam cair, quebrar esse sigilo de uma certa forma. Então, havia uma falta de proporcionalidade na medida adotada e também essa ausência de segurança, com a possibilidade da quebra do sigilo e violação da privacidade dos cidadãos, estaria sendo, de uma certa forma, numa iminência de violação desses direitos fundamentais e, portanto, acabaram deferindo a medida cautelar. Como a gente disse, o ministro Marco Aurélio, nesse julgamento, foi o único que ficou vencido. Ficou vencido porque entendia que não havia inconstitucionalidade? Não. Ele manteve a coerência do seu voto, assim como na semana passada, enquanto relator de outros pedidos de medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade e que questionavam medidas provisórias do governo federal, o ministro disse, enquanto medida provisória, é mais cauteloso aguardar o pronunciamento do Congresso Nacional para depois se judicializar essa discussão. E nesse caso também tratava-se de um referendo, de uma liminar concedida pela ministra Rosa Weber contra uma medida provisória. E nesse caso ele ficou vencido entendendo mais uma vez, é preciso aguardar o Congresso Nacional para depois se deliberar sobre a norma efetiva. Então, por maioria, 10-1, os ministros referendaram a decisão da ministra Rosa Weber. Vamos voltar agora para a sessão plenária da quarta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele abriu a sessão plenária daquele dia com um discurso em defesa da democracia. Ele expressou repúdio às agressões sofridas por jornalistas que foram agredidos enquanto trabalhavam. No último dia 3 de maio, domingo passado, em Brasília, profissionais de imprensa foram agredidos quando faziam a cobertura jornalística de uma manifestação política. Foram agredidos os profissionais e assim também foi agredida a democracia. Lembro que no dia 3 de maio celebrava-se o Dia da Liberdade de Imprensa. A data comemorativa foi definida pelas Nações Unidas em homenagem ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte, o artigo 19, abro aspas, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar
e receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Fecho aspas. Trata-se, portanto, de data de elevada importância em um Estado democrático de direito, o que torna as agressões ainda mais lamentáveis e intoleráveis. Por isso, em nome da Corte, gostaria de deixar registrado na ata desta 10ª sessão ordinária do plenário o nosso repúdio a todo e qualquer tipo de agressão aos profissionais da imprensa, devendo a conduta dos agressores ser devidamente apurada pelas autoridades competentes. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. Sem imprensa livre, não há democracia. Desde a Constituição de 1988, temos assistido ao contínuo avanço e fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Devemos tais avanços, em grande medida, exatamente à imprensa, que amplia as fronteiras do acesso à informação e da livre expressão política, intelectual, cultural e científica. Estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes em nosso país e no mundo, com reflexos dramáticos para nós na vida de inúmeros brasileiros. A imprensa tem realizado um trabalho de excelência em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade e muitas vezes colocando sua própria saúde dos profissionais da imprensa em risco. Mais do que nunca é momento de união. Devemos prestigiar a concórdia, a tolerância e o diálogo, bem como exercitar a solidariedade e o espírito coletivo. É momento de harmonia, de equilíbrio e de ação coordenada entre as instituições e os poderes da República e os entes da Federação. As divergências existem, pois elas são naturais na democracia. Como disse a filósofa Hannah Arendt, e como venho reverberando, e repito desde o meu discurso de posse que a citei, a seguinte frase: o poder que não é plural é violência. Repito e sublinho: o poder que não é plural é violência. Na democracia, as divergências são equacionadas pelas vias institucionais adequadas, pré-estabelecidas na Constituição, a qual dita as regras do jogo democrático. Recordo que as irresignações contra decisões deste Supremo Tribunal Federal se dão por meio dos recursos cabíveis, jamais por meio de agressões ou de ameaças a esta instituição centenária ou a qualquer um dos seus ministros individualmente. O Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição Federal e das leis. É a última trincheira da defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos em nosso país. Neste momento delicado de nossa história, esta Suprema Corte segue trabalhando arduamente, por meio de julgamentos à distância, priorizando a apreciação das questões relativas à pandemia. Até há poucos instantes, haviam sido registrados 1.660 processos e já proferidas 1.473 decisões desta Corte acerca da pandemia. Desde o dia 12 de março, o Tribunal já julgou 3.319 processos colegiadamente, em sessões do plenário e das turmas. E, repito, não há Suprema Corte no mundo que julgue colegiadamente o número de processos que nós julgamos no nosso Supremo Tribunal Federal brasileiro. Em 7 sessões realizadas por videoconferência, o plenário apreciou 16 referendos em medidas cautelares, todas elas relacionadas à pandemia, assim como hoje continuaremos a analisar outras medidas também relacionadas à pandemia. Estamos trabalhando para garantir a segurança jurídica, a fim de que cruzemos este momento dramático do país
tendo como prioridade a defesa da saúde e da vida das pessoas, aliada à defesa do emprego e da capacidade produtiva. Por isso, reitero o que afirmei recentemente neste plenário. Não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia, ambas salvaguardadas pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os poderes da República e os entes da Federação e todas as instituições do Estado brasileiro devem atuar dentro dos limites da Constituição de 1988 e das leis do país, e com total respeito aos valores democráticos. A Constituição governa os que governam. Karina, por aqui fica essa edição do Plenárias desta semana. Encontro marcado na próxima. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com o Plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.